turma, sejam bem-vindos ao 6º episódio do Porteira Cast, o podcast de quem vive o agro. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de agradecer ao patrocínio da Meta Agro, que é um grande parceiro da Fazenda Nacional e agora do Porteira Cast. Lá tem tudo que o produtor precisa, inclusive o New Master VS, que é um produto para tratar vacas, a mastite das vacas nos períodos secos. Agora falando do episódio, turma, a gente trouxe um convidado que é referência no que faz. É um cara que fomenta o agro, né? Ele é produtor de leite, é superintendente do Sebrae Alagoas e presidente da Associação Brasileira de Girolando. Domício, muito obrigado por aceitar o convite, contar um pouco aqui da sua história para o Porteira Cast. Olha, Gilberto, eu que agradeço, né, estar aqui para a gente falar um pouco sobre o agro, sobre produção, sobre programas aqui do nosso estado, do Brasil, né? É muito bom a gente ter essas oportunidades de estar conversando sobre o agro, sobre o homem do campo, quem produz, né, com uma atividade que enfrenta grandes desafios, mas também é muito prazerosa. Então, é muito bom para a gente estar aqui hoje batendo esse papo com você, trocando ideias, trocando informação, aprendendo também. Isso é muito bom. Show de bola, Domício. Tenho certeza que, como os outros episódios, esse vai agregar bastante aí, né, para a turma, conhecer um pouco da história do Domício. Mas, Domício, conta aí pra gente, como foi que começou essa paixão pelo agro? Você já nasceu sabendo que ia ser produtor? Olha, Gilberto, eu acho que a gente já nasce, né, com isso, né? Mas eu tenho uma história de família. Meu avô era produtor rural lá em Santana do Ipanema. Meu pai é médico, né? Hoje ele não está atuando mais na medicina, mas médico, mas sempre teve essa ligação também com o setor rural. Sempre foi um apaixonado por esse setor, e aí a gente vai crescendo nesse ambiente, né? Na família. Então a gente vai crescendo nesse ambiente que vai, assim, tomando gosto pela atividade, né? Então eu sempre cresci, né? Como eu falei, cresci nesse ambiente. Depois eu já no período de faculdade eu fiz engenharia. Ainda cursei 2 anos e meio em engenharia, mas vi que não era o que eu gostava, né? E aí mudei para agronomia e concluí a agronomia lá na UFAL, né? E sempre com essa, vamos dizer assim, com essa afinidade mais com a pecuária, porque eu sou um agrônomo que estou mais ligado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do que ao CREA, né? Mas muito ligado exatamente isso, a pecuária. E aí tem uma longa história, né, como produtor, né? Você falou hoje. Me orgulho muito, eu sou presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, é a maior associação brasileira de raças leiteiras, né, do país, uma raça que representa cerca de 80% da produção de leite do país, e eu tive uma história muito grande com a Girolando, né? Hoje eu sou presidente, mas aí no começo da minha vida profissional eu fui técnico da associação, era técnico de registro, eu faço parte do colégio de jurados, eu sou jurado da raça Girolando, e aí fui convidado para fazer parte de uma diretoria. Fiquei 3 anos como diretor, repeti mais 3 anos em outra diretoria, até que culminou aí no ano de 23, esse período, esse triênio 23, 24 e 25 na presidência, né? Nós somos 10 diretores de todas as regiões do país. Eu tenho diretores de Minas Gerais, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, eu aqui que estou pela região Nordeste, né, mas do estado de São Paulo. Então, uma diretoria, né, como o Girolando está presente em todas as regiões do Brasil. Isso me orgulha muito e se confunde com a minha história. Mas a história começa exatamente disso, de um
neto de produtor rural, filho de produtor rural, que passa a sua infância no campo, nas férias, nos finais de semana, indo com os pais, nas férias, na fazenda dos avós. Então, eu acho que a gente vai pegando essa vocação, né? Pelo lado materno, eu não cheguei a conhecer meus avós, mas meu avô foi agrônomo também, foi o primeiro agrônomo contratado pelo Ministério da Agricultura aqui no estado de Alagoas, né? Então, isso ainda na década de 30, 40, mas eu não cheguei a conhecê-lo, ele morreu muito cedo, mas eu acho que vem essa vocação de tudo isso daí, dessa história familiar. Entendi. Aí começou onde? As fazendas, onde seriam? Em Major Isidoro, que é hoje onde você tem propriedade? Major Isidoro, né? Meu avô estava em Santana do Ipanema, até hoje a fazenda que dele pertence à família, né? Aos meus pais, meus tios, e a gente com fazenda aqui, basicamente aqui em Major Isidoro, tem também no município de Água Branca, mas aqui na região do Sertão. Mas aí foi você... Quando foi que você começou mesmo a tocar o negócio, né? Você foi, como você disse, foi para engenharia antes, você só ia para as férias, né? Ver lá como era, ver o que o avô estava fazendo, depois o pai fazer. Mas e aí, quando foi que o Domício assumiu? Disse, rapaz, o meu negócio é esse aqui mesmo. Olha, eu acho que na faculdade, né, já fazendo agronomia, e aí eu passei aí com mais constância, né, na propriedade, e eu acho que nessas circunstâncias meu pai sempre foi muito dedicado à medicina, um período da vida também à política, mas ele muito dedicado à medicina, e aí nessas circunstâncias a gente vai cada vez se envolvendo mais, né, na atividade. Eu lembro de um episódio assim muito marcante. A gente tinha um gerente na fazenda que todos os finais de semana, quando eu estava, ele perguntava: quando é que você vem? Quando é que você se forma? Porque quando você se formar eu vou sair. E aí aquela conversa foi me chateando muito, e um dia ele perguntou: quando é que você se forma? Eu digo: para você sair não precisa eu me formar não, você pode sair amanhã que eu já estou pronto para tocar. E eu acho que a partir daí começa mais profissionalmente, né? E aí com a profissão, os caminhos vão cada vez trilhando nisso e levando a atividade. Você entrou com quantos anos, Domício? Começou a assumir a fazenda? Eu acho que tem uns 20 e poucos anos eu já estava mais efetivamente na atividade. Aí você hoje é filho único? Não, nós somos 4, eu e mais 3 irmãos, né? Uma irmã e mais 2 irmãos homens. Todos vivendo na pecuária? Tem médicos, né? Vivem, mas também o que é médico tem propriedade também, gosta da atividade, né? Então você termina, como eu falei, passando isso de contaminando a todos, né? A todos, né? A atividade. Mas o Girolando entrou quando? Foi você que colocou o Girolando ou os seus avós, seus pais já tratavam com gado de leite? Olha, meu pai já era produtor de leite. E nesse período que eu estava na faculdade, uma ocasião a gente recebeu uma visita de um técnico da Girolando. Na época não era nem Girolando, ainda era só leite. Isso é uma história muito interessante da Associação Brasileira. Ela nasce, a Associação Brasileira, de forma muito rápida aqui. Ela nasce através de um programa que o Ministério da Agricultura tinha, que se chamava Procruza, onde o Ministério da Agricultura ele identificava alguns cruzamentos entre raças que se adaptavam melhor ao clima tropical do Brasil. E foi verificado naquela ocasião que esse cruzamento do Gir com o holandês foram os animais mais adaptados, mais produtivos, e aí o Ministério começa esse trabalho de fomento desses cruzamentos. E aí ele vai lá em Minas Gerais, em Uberaba, até hoje onde é a nossa sede, e tinha uma associação lá do Triângulo Mineiro, a Soleite,
que já trabalhava também entre os seus associados esses cruzamentos orientados pelo Ministério da Agricultura, controle leiteiro, já fazia um trabalho. E aí o Ministério da Agricultura delega a essa associação, a Soleite, a conduzir esses trabalhos de melhoramento genético deste cruzamento. Até então não era raça. Em 86, a Soleite é oficializada e a Girolando como raça, passa a sair de Assoleite e vira Girolando, Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, e foi nessa época, 87, 90, 89, que aí começa esse trabalho de fomento da raça por todo o Brasil. E nós recebemos a visita de um técnico, depois esse técnico hoje já falecido virou meu amigo, meu colega técnico, meu colega do Colégio de Jurados, e recebemos uma visita dele lá em Palmeira dos Índios, na casa do meu pai, onde ele foi mostrar o que era a raça Girolando. Na época a gente já fazia os cruzamentos, né, porque na época, né, nós tínhamos na fazenda um gado muito holandês, né, muito holandesado, com um grau de sangue alto da raça holandesa, e naquela época meu pai já foi buscar alguns touros de leiteiro, tanto em Umbuzeiro, na Paraíba, num centro de referência que até hoje é de melhoramento genético da raça Giro Leiteiro, uma estação experimental lá de Umbuzeiro, como foi buscar também em alguns criatórios renomados, exemplo da Fazenda Brasília, lá em Minas Gerais. E já fez esses cruzamentos. Eu não sei como esses técnicos, e também nunca descobriram que tinham esses cruzamentos. O fato é que eles chegaram aqui, foram nos fazer uma visita, fomos à fazenda, e a partir daí começa o trabalho de melhoramento genético, de implantação realmente de registro dos animais da raça Girolando. Logo após isso, o técnico voltou para Uberaba e eu, numa exposição em Maceió. Só, Domício, você falou do técnico, virou seu amigo, só não falou o nome dele. Como era o nome dele? Era o Enedino Camargo, que era lá de Uberaba, né? E aí o Enedino volta para lá e eu, numa começo tinha não sei se foi a primeira, a segunda exposição nacional da raça Girolando, que acontecia na cidade de Uberaba, e eu já estava na fazenda, já estava casado, aí peguei minha esposa e eu digo, vamos ter uma viagem, eu ia a Brasília visitar uns parentes, eu digo, vamos até Uberaba que eu quero ir numa exposição de Girolando, e eu não conhecia ninguém, só conhecia esse técnico, e fui lá ver a exposição, conversei com o técnico, aí me encontrei com ele e ele me apresentou alguns criadores, e a partir daí, e lá na semana dessa exposição, o então presidente da Girolando naquela época, que também virou um grande amigo que eu tive lá em Uberaba, o Dr. Zé Roberto, que era um veterinário, ele e a gente da Girolando deve muito ao trabalho dele, e ele naquela época ele disse, nós estamos precisando fomentar a raça lá no Nordeste, especialmente Alagoas, Sergipe e Pernambuco, e nós queríamos fazer uma capacitação com você, se você quisesse lhe capacitar para ser técnico habilitado e registro da raça. E aí eu voltei ao Uberaba em outra data, fiz toda a minha qualificação e terminei virando técnico por alguns anos. Depois das atividades tanto da fazenda como outras atividades que eu assumi no estado, não permitiu que eu continuasse como técnico, credenciamos outros técnicos, mas aí eu já nessa época fazia parte do colégio de jurados da raça, como eu sou até hoje jurado, e aí eu me tornei técnico da raça e me envolvi cada vez mais com a raça Girolando. Então, nossa história aí com Girolando é dessa forma, né, através de um trabalho de fomento da raça, mas que a gente vai se envolvendo, né, e você vai se apaixonando, e a raça é apaixonante, eu gosto muito desse trabalho de melhoramento genético, de seleção, e aí eu fui me envolvendo cada vez mais, né, até que fui representante estadual, depois fui convidado para ser diretor e me tornei, aí estou encerrando o meu mandato aí no dia 31 de dezembro, como presidente, o primeiro presidente da Associação do Nordeste, fora desse eixo Rio, Minas e São Paulo, né? Então é o primeiro presidente do Nordeste da raça, né? Então
Isso foi muito bom, uma experiência muito grande para mim, né? Tive a oportunidade de conhecer criadores de todo o Brasil, conhecer sistemas de produção em todo o Brasil. Isso também me permitiu isso nesses 3 anos de Girolando, né? 3 ou 4 anos. 3 anos na presidência. 3 anos na presidência, teve tempo, os né? anos de diretoria, teve 6 meses aí de campanha rodando pelo Brasil, quando nós fomos candidatos, né? Dos últimos, a gente vinha na Girolando já há cerca de 12 anos, com chapa única, era um candidato único, e na minha vez nós tivemos uma disputa, e aí eu disputei com um criador lá do estado de São Paulo. Então isso me deu oportunidade também, me forçou, mas me deu a oportunidade de rodar esse Brasil, falando das nossas propostas dessa diretoria, falando do nosso trabalho, falando da nossa história, né? E mostrando ao Brasil, porque o Girolando, e até foi um slogan da nossa diretoria, da nossa campanha, que é a raça nacional, ela está presente e ela tem que ser nacionalizada realmente. Ela está presente, então não é uma raça que é exclusiva de criadores de Minas Gerais ou de São Paulo ou do Sudeste, não. Girolando hoje ela está presente do Rio Grande do Sul ao Amazonas, do Mato Grosso, né, na região norte ao Nordeste, da região Centro-Oeste, está presente em todos os estados. A gente tem associados da Girolando, né? E eu tive essa oportunidade, Gilberto, de caminhar e olhar e conhecer, fazer amigos. Eu digo muito que essa atividade de pecuária, nós todos estamos nela para fazer negócio, mas também a gente consegue fazer muita amizade nessa atividade. E hoje, graças a Deus, eu tenho muitos amigos aí em todo o Brasil, fruto e graças a esse trabalho da Girolando. Da Girolando, né? Mas agora, falando de animal, teve algum animal que chamou mais a sua atenção? Disse, rapaz, eu não sei se você chegou a pensar em corte. Disse, não, o meu negócio é Girolando mesmo. Vaca, chegou algum momento? Eu acho que a própria vocação da região onde a gente está, que é leite, né? Tem isso. Eu digo, essa minha ida ao Uberaba, eu acho que contribuiu muito com isso, né? E aí você tem muitas histórias acompanhando, seja como técnico, seja como jurado, onde eu julguei algumas exposições, que você começa a cada vez mais, assim, ter essa afinidade, né? E aí do próprio criatório, né? E aí depois nessas histórias a gente organizou uma primeira exposição em Maceió nessa época aí, década de 90, 92, 93, eu não lembro a época. Então, naquela época você já tem alguns animais de destaque. Isso você vai cada vez, né, como eu falei, entrando mais e criando raízes, vai se empolgando, né? Você vai se afeiçoando cada vez mais com a raça. Então, hoje é isso, é esse trabalho da Girolando, né? E a evolução também nesse tempo, né? Eu falei, no início, né, se buscavam touros para cobrir essas vacas, depois demos um passo que era a inseminação, depois hoje com essas tecnologias, principalmente da FIV, a gente dá um salto, todos os produtores têm a condição de dar um salto muito grande nessa questão do melhoramento genético. Aproveitando você falando de produtor aí, o Girolando hoje você acredita que tem muito espaço ainda para crescer, tanto para os pequenos produtores, ou não? Porque hoje a cadeia do corte está cada vez mais restrita, né? É o que a gente conversa mais. Se você não tornar a sua fazenda mais eficiente, vai ficando cada vez mais difícil para o criador. E no leite, o que é que você acha da raça? Hoje está mais acessível? Os pequenos produtores conseguem produzir de uma forma que seja sustentável? Os desafios, eu digo que são os mesmos, né? Tanto para a pecuária de leite, pecuária de corte, cada vez mais a questão da intensificação, cada vez mais a adoção de novas tecnologias, cada vez mais a gente buscando o profissionalismo, né? Então, os desafios são os mesmos, né? E vai ficar na atividade os que forem mais eficientes. Isso é básico para qualquer atividade, não é?
Mas, assim, falando de espaço, eu vejo que o Nordeste, né, o Gerolando tem muito espaço, como você perguntou, de crescimento. Hoje a raça cresce muito, hoje consolidada lá na região Sudeste, principalmente em Minas Gerais, mas a raça cresce muito na região Norte, cresce muito na região Centro-Oeste e está crescendo muito na região Nordeste. A gente vai e tem acompanhado isso. Se você pegar dados dos últimos 10 anos, né, a região que mais cresce na produção de leite percentualmente é o Nordeste. Todos, assim, se você procurar vários técnicos que conversam, que dizem que a nova fronteira, e já está acontecendo isso, a nova fronteira do leite para o país vai ser a região Nordeste. Aqui a gente tem clima adequado, a gente ainda tem terras acessíveis para a produção, a gente tem a vocação de produzir, a gente tem um mercado consumidor muito grande na região Nordeste, então ainda tem espaço para se crescer muito, ainda tem muito mercado para ser ocupado. As empresas começam a enxergar isso, né? Não só empresas locais, mas grandes empresas que estão sediadas na região Sudeste, Centro-Oeste, já começam a fazer investimentos, implantarem suas plantas de produção também na região Nordeste. Isso é um caminho sem volta, então a gente está vendo aí, enquanto algumas regiões, como o Centro-Oeste, por exemplo, têm diminuído a produção de leite nos últimos 10 anos, uma pressão, e sofre uma pressão muito grande com a questão dos grãos, a região Nordeste tem crescido, algo em torno aí, nos últimos 10 anos, cresceu em torno de 25% a produção aqui no Nordeste. Então, a gente ainda tem muito espaço para crescer em produção, crescer em produtividade, né? E a gente vai ver isso, né? Outras questões, como eu falei, questões de terras, de clima, de vocação de se produzir, de mercado consumidor. Tem a questão hoje também, tão falar de sustentabilidade, essa questão de carbono, né, de neutralização de carbono, onde a gente pode e vai ocupar esses espaços, né? Não podemos imaginar que se produza leite no Sudeste para vir se comercializar no Nordeste e você tem um custo logístico muito alto para isso. Então, a tendência é que cada vez mais a gente tenha indústrias aqui no Nordeste, que a gente tenha um aumento desse mercado aqui do Nordeste, não só de produção, como mercado consumidor, né? Quando você fala de aumento de renda da população, aumento de população, esses mercados vão se expandir também, e eu não tenho dúvida que a gente ainda vai ver um crescimento muito grande da pecuária de leite no Nordeste. Primeiro, como eu falei isso, ainda temos essas condições. Nós temos ainda muito espaço para expansão, principalmente para tecnificação. Então, hoje, se a gente ajustar essas políticas e aí se os nossos governantes, e aí eu falo em todas as esferas, eles enxergarem a importância que tem políticas públicas voltadas ao produtor de leite, aí nós vamos crescer cada vez mais, né? Porque é uma atividade que é importante do ponto de vista comercial, mas também de um ponto de vista social, já que, como você falou aí, 70% dos produtores de leite do Brasil, e Alagoas não é diferente, são pequenos produtores de leite, né? Então, tem um trabalho social muito grande, embora que haja, e a gente vê algumas tendências de cada vez, assim, o mercado concentrar em maiores produtores. Isso é um fenômeno que já aconteceu em outros países, mas eu acredito, isso é uma opinião minha, que no Brasil é um pouco diferente, porque a própria característica nossa, e quando a gente fala de Nordeste ainda é maior, que a gente ainda vai ter, sim, muitos pequenos produtores, e é por isso que a gente não pode esquecê-los, né? Essas políticas públicas não podem esquecer o papel importante que esses pequenos produtores desempenham na atividade. Entendido, Mício. Mas é muito importante, né, a gente ter essas políticas e procurar a sustentabilidade, né? Mas falando um pouquinho da história ainda, teve algum momento que você pensou em desistir? Rapaz, não, vou para a agronomia, não quero saber mais desse negócio não de leite, que é complicado. Vamos para cá ou não? Sempre
Olha, Gilberto, esses momentos sempre tem, né? Eu acho que em todas as atividades, principalmente nessa nossa atividade do meio rural, essas crises a gente sofre e a gente aqui tem essas crises que a gente sofre de mercado, preço pago ao produtor, às vezes não muito justo, às vezes são as questões climáticas, você envolve, né? A gente passa por períodos de secas prolongadas, né? Isso chega em alguns momentos que o custo de produção está realmente muito mais alto do que o preço de venda, então você tem que ter primeiro uma determinação de permanecer na atividade, mas tem, claro, como todos os produtores, tem em todas as atividades, seja no leite, no corte, nos grãos, né, essas crises, né, que fazem a gente refletir ou de diversificar ou de mudar de atividade. Claro que todos os produtores passam por isso, né, mas a gente vem passando, continuamos, né, e aí vem grandes desafios, desafios de mão de obra, desafios de sucessão, desafios, tem alguns desafios além desses, como eu falei, de mercado, a questão climática, mas tem esses outros desafios também que a gente tem que enfrentar e seguir em frente. Mas não chegou ao ponto de dizer, não vou parar não, faz parte. Então você já teve uma base boa, né? Seu pai já... Mas não é só assim, não é pensar em parar. Até em pensar em parar não é fácil na atividade. Você tem muito recurso investido, não é fácil você de uma hora para outra, não é como, por exemplo, na atividade de avicultura, no frango ou no grão, você terminou uma safra, você diz, aqui eu agora não vou mais plantar, vou pegar essa área, vou transformar em floresta, ou vou transformar em grão, ou vou transformar, dependendo da vocação da região, do território onde você está, vai para outra atividade. A atividade do leite é um pouco mais complexa, até para se produzir, mas até para deixar a atividade não é tão fácil que seja uma decisão assim momentânea, assim, eu vou sair essa semana e vou vender aqui e vou parar. Não é assim, né? Mas também, por outro lado, como eu falei, tem esses grandes desafios, mas também tem momentos de muito prazer, de muitas conquistas, e aí uma coisa vai compensando a outra e a gente vai tocando, né? Quer dizer que mesmo o leite, você querendo sair do leite, o leite puxa, senão você vai ficar por aqui mesmo. Não é fácil. Isso é uma decisão. Uma vez eu vi um grande produtor num podcast também falando isso, que não é fácil sair da atividade. Né? É uma atividade, como eu falei, que requer muita dedicação, muito profissionalismo, mas também não é fácil, muitos investimentos, não é muito fácil, e dependendo de onde você esteja localizado, você também termina indo para poucas opções de mudança, né? Como eu falei, se você está numa região lá que aconteceu, foi o exemplo que eu disse, a região de Goiás, que você está lá produzindo leite, mas você tem uma opção de migrar para o grão, que tem uma rentabilidade maior por hectare e que tem clima, solo favorável a isso, você termina migrando para atividade que está dando mais rentabilidade. Se você está numa região que cabe uma pecuária de corte, você pode fazer essa opção. Mas quando você está numa região mais de semiárido, mais seca, onde você não tem a possibilidade ou tem, mas com um risco muito alto de ir para os grãos, né? Você só tem uma safra, você tem uma janela de plantio muito curta, você tem esses problemas também de veranícolas, de seca, né? Então não é fácil. Você não pode migrar tão facilmente para uma pecuária de corte, né? Os grãos fica inviabilizado, às vezes a própria topografia, a sua área não permite você migrar para os grãos, por exemplo. Então, são decisões que não são fáceis de ser tomadas, mas que, claro, como a gente estava falando aqui, cada vez mais a gente tem que partir para
trabalhar mais com a razão e menos com o coração. Por mais apaixonado que você seja por qualquer atividade, né, chega um momento que a razão tem que ser maior. Entendido mesmo. Hoje, como eu disse no começo, você é presidente da Associação de Criadores de Alagoas, presidente da Associação de Girolando, superintendente do Sebrae Alagoas e ainda é criador de leite, né? Porque muita gente já me perguntou, rapaz, como é que esse cara consegue fazer isso? Eu não sei, vou perguntar aqui a ele, né? Como é que é? Porque até quando eu perguntei ao veterinário Paulo Soutinho, eu disse, rapaz, o Domingos ele está morando onde? Rapaz, ele mora no mundo, mora no Brasil. Para encontrar com ele é difícil, né? Mas e aí, Domingos, como é ser criador de leite ainda tendo todas essas suas atribuições e representar toda essa turma que você representa? Olha, Gilberto, primeiro, claro, não é fácil, ocupa tempo, você primeiro tem que ter essa vontade de querer fazer as coisas, né? Você precisa de dedicação, mas tanto esse trabalho associativo, né? Seja na Associação dos Criadores, como na Girolando, é um trabalho que eu gosto realmente de executar, esse de estar em defesa, trabalhando as políticas voltadas para os produtores, independente se é de gado de leite, gado de corte, de representação, de representatividade, mas não é fácil. E aí, sem em todas essas atividades, eu acho que o grande desafio é você montar boas equipes, né, para que você compartilhe essas funções e compartilhe essas atividades. Então, seja ela na fazenda, seja ela nas associações, né, você tem que ter pessoas juntos, né? Esse é o grande desafio de montar equipes, montar pessoas, um grupo de pessoas que queiram, né? Quando a gente fala da associação do Girolando, que é uma associação, como eu falei, muito grande, são cerca de 4.500 associados em todo o Brasil, são cerca de 80 eventos que acontecem oficiais da Girolando no Brasil todo durante um ano, fora reuniões no Ministério da Agricultura. Então, uma coisa, primeiro, pós-pandemia, facilitou muito a questão do virtual, das reuniões online, isso nos ajuda muito, né? Mas tem uma diretoria, por exemplo, tanto na Associação dos Criadores como na Girolando, você tem diretores, tem uma diretoria, você tem funcionários, você tem colaboradores que auxiliam nesses desafios diários, né? Seria impossível para mim estar em 80 eventos no Brasil representando a Girolando, mas a gente tem diretores e até nisso é interessante quando a gente montou essa diretoria. Então você tem diretores lá no Centro-Oeste, no Mato Grosso do Sul, você tem no Centro-Oeste em Goiás, você tem os mineiros, você tem representantes no Brasil todo, então você vai dividindo essas tarefas e isso ajuda muito, né? E você contar com apoios, com profissionais que lhe ajudem nessas decisões, nessas tarefas, vamos dizer assim, diárias de administração disso daí. Um planejamento, né? E você tem que ter um planejamento, tem que ter aqui, mas eu resumo muito em equipe, tá? Em pessoas, em equipe, em saber delegar, em saber... É um exercício também e termina sendo também um grande aprendizado para isso, né? Mas não é fácil, né? E às vezes você não tem poder de escolha, né? Você está, né? Por exemplo, eu quando eu assumi a Girolando, naquela época nós conversamos, primeiro que eu falei, claro, tem uma vontade, mas não é uma vontade que seja maior do que tudo, mas tem uma vontade que tem que ter para qualquer um, mas tinha uma vontade maior do grupo que estavam lá, que eu assim, estava preparado, que era o melhor nome para conduzir a Girolando num período. Então, você
na hora que, se você faz parte de um grupo, você, assim, é levado a estar junto do grupo na hora de uma decisão dessa, né? Então, já foi uma nova atividade para mim, que envolveu muito do meu tempo, né? Mas nesse período, você falou aí do Sebrae, surgiu a questão do Sebrae, que eu também não estava no meu planejamento, não estava no meu radar, mas algumas circunstâncias levaram a isso, que também é um trabalho, assim, primeiro que é muito gratificante pelo poder de realização que ele tem, ele auxilia muito, não só nessa questão que a gente está falando muito aqui do produtor rural, mas de pequenos empresários, pequenos empreendedores. Então, são oportunidades que surgem em momentos que você termina tendo que encarar esses desafios. Mas, graças a Deus, estou agora em dezembro terminando esse mandato da Girolando, estamos entregando a um novo presidente, que vai ter uma eleição ainda em outubro, mas um candidato, mas que tenho certeza que se tornará presidente e que tem plenas condições de tocar a Girolando. É o mesmo grupo que está aí administrando já aí há quase 15 anos a Girolando, né? E é um grupo muito comprometido com o desenvolvimento da raça e o crescimento da associação. Então, eu fico muito tranquilo, porque estou entregando o meu mandato sem nenhum incidente, com a casa em ordem, a casa crescendo como nunca, a raça. O ano passado batemos um recorde de registro genealógicos da raça, um recorde histórico, passamos de 108 mil animais certificados pela Girolando, isso já foi um recorde, né? Então a gente entrega esse ano, minha meta é superar esse número, mas a gente entrega a casa bem, seja do ponto de vista fiscal, financeiro, em termos de volume de serviços, né? Com alguns projetos que a gente tocou e alguns projetos que a gente deixa para o futuro. Então, eu fico muito feliz porque estou cumprindo minha missão e aí sobra mais um tempinho para me dedicar às outras atividades e à própria fazenda. Com certeza, mas com certeza você vai estar dentro da diretoria. Eu não acho difícil você sair, né? Pelo pouco que eu conheço, eu acredito que você deve ficar. Não, na diretoria eu não fico, não. Assim, a gente tem lá os ex-presidentes, vai para um conselho de administração. Eu digo que é um banco de aposentado lá. Não, mas a gente vai continuar, claro, contribuindo, e vou continuar contribuindo com a raça, com a associação onde eu estiver. Claro que a minha grande paixão. Eu vou estar sempre onde eu estiver contribuindo e falando no nome da Girolando. Mas, Domis, a gente falando de eventos agora, desses 80 eventos que a associação realiza, até quando eu fiz o convite para você, Domis, vamos lá participar do Porteira Cast, você disse, Gilberto, vamos. Agora só depois de Mega Leite, né? Estou votando dia 15, não foi dia 14 que acabou, depois a gente marca. E aí, como foi essa experiência gerenciar, conduzir, né? Um evento como esse, que é o maior da América Latina, né? E não é só de leite, é de todos os derivados do leite, né? Primeiro é um desafio muito grande, mas a gente tem uma equipe muito boa, né? Quando você falou, eu digo, deixa passar esse negócio de Mega Leite, porque realmente envolve muito planejamento, a própria execução, né? Aconteceu agora do dia 10 ao dia 15 de junho, lá em Belo Horizonte, né? E a Mega Leite, a evolução, tanto o crescimento da raça como da associação é muito grande. Quando eu retornar aqui o que eu falei lá no começo, quando eu fui a primeira, a segunda nacional da Girolando, que era lá em Uberaba. Já era Mega Leite? Não era Mega Leite, era nacional do Girolando, e só envolvia o Girolando. E aí um dos presidentes na época, ele hoje até meu diretor administrativo financeiro, Marcos Amaral, ele teve essa ideia de transformar o que era nacional do Girolando numa Mega Leite, que aí envolvia outras raças, né? Então ele juntou o que era Girolando, lá em Uberaba, ele trouxe o holandês, trouxe o Jesse, trouxe o Gir leiteiro, trouxe o Guzerá, trouxe as raças leiteiras para um evento, e aí transformou em Mega Leite. E aí em 2016, um outro amigo nosso que foi presidente lá de Uberaba,
O Jonathan Mar, ele teve também, que foi um outro grande salto, ele saiu de Uberaba para ir para Belo Horizonte. Naquela época, por questões de logística, de facilidade de acesso, de voos, que a Mega Leite já estava crescendo muito, e aí a gente deu um outro salto muito grande. E aí eu concluí minha terceira Mega Leite como presidente, participei de outras 6 como diretor, estava muito na minha área a relação da Mega Leite, mas essa como presidente, com a maior Mega Leite de todos os tempos. Uma grande, como a gente falou aqui, maior evento de leite voltado para a cadeia produtiva do leite da América Latina, né, com discussões, visitas de cerca de 80 participantes de outros países. A gente recebeu indianos, recebeu colombianos, bolivianos, equatorianos, pessoal do Panamá, Costa Rica. Então, esse trabalho de internacionalização da raça é muito grande. Fora caravanas de todo o país. São cerca de 1.500 animais em exposição dessas raças que eu falei, né? Mas o grande foco as raças que participam. É o girolando, o girleiteiro, como as 2 maiores raças que participam. E aí você tem vários eventos, encontros técnicos, mas uma experiência muito grande de um evento, que, como eu falei, um evento gigante, mega. Eu até brincava antes e disse durante: bem-vindos no dia da abertura, a mega das megas. Essa foi a mega das megas, não tenho dúvida. Por todos os números, crescemos no número dos leilões, em faturamento no leilão, em números de animais em exposição, em satisfação do público, em beleza da exposição, em negócios gerados entre os parceiros. O seu parceiro estava lá conosco na exposição. Eu até comentei com ele, eu disse: vou levar lá. Eles estavam conosco lá, mas é um evento realmente que fica para a história, grandioso, mas ainda temos uma entrega. O pessoal terminou a Mega Leite e disse: eu ainda tenho um mandato até o dia 31 de dezembro, mas agora em novembro, do dia 12 ao dia 14 de novembro, nós vamos também, foi uma outra promessa que nós fizemos, era retomar o Congresso Internacional da Raça. A Girolândia já fez 2 congressos internacionais e eu estou fazendo agora, estava lá há acho que 7, 8 anos sem nenhum congresso. Nós estamos realizando o Congresso Internacional da Raça, vai acontecer lá em Uberlândia, de 12 a 14, trazendo pesquisadores americanos, trazendo professores de outras universidades, a Embrapa, para discutir exatamente o melhoramento genético da raça Girolando, discutir o que nós temos feito juntamente com a Embrapa, com o nosso programa de melhoramento genético da raça, trazer essa discussão do produtor de leite, do pequeno produtor, da sucessão, do bem-estar animal. Vai ser um congresso está muito boa a programação, e eu também acho que vai ser um outro marco na nossa gestão. Entendi, Domício. Mas agora, falando de projetos, né? O que é que você acredita que ainda deve melhorar no leite, né? Que você não conseguiu realizar, mas já, como você disse, deixou projetos engatilhados e que vem por aí? O que é que a gente pode esperar do setor leiteiro? Olha, Gilberto, eu acredito que a gente tem que trabalhar muito forte agora nessa intensificação da produção, no aumento de produtividade. Isso é uma exigência de mercado, na questão de conforto animal, de bem-estar animal, a questão do conforto realmente, principalmente falando da região Nordeste. Alguns sistemas já estão caminhando nesse sentido em vários estados. Sistemas que a raça Girolando tem dado um show de adaptabilidade a esse sistema. Eu digo que a raça Girolando é a mais versátil das raças produtoras de leite, é por isso que é esse sucesso Girolando, porque ela consegue produzir bem, desde em sistemas mais extensivos, aquele camarada que está lá, leite a pasto, sem muita tecnificação. Ela está indo muito bem nos sistemas mais intensificados,
né? Então, nesses sistemas, por exemplo, de confinamento, de compost, a raça Girolando vem dando um banho aí, né, de adaptabilidade desses sistemas. Então, a gente tem muito a crescer nisso daí. Eu acho que esse é o grande desafio, da gente viabilizar condição para esses produtores, sobretudo os pequenos produtores, que é a grande maioria, deles estarem inseridos nesse mercado. Não é fácil, né? É a questão do financiamento, é a questão, né, cultural, é a questão, né, da própria capacidade financeira desse pequeno produtor, mas ele tem que ter acesso, ele não pode ser excluído, ficar à margem desse processo, né? Então, a gente tem que trabalhar, seja pelas associações, nesses movimentos de classe, para que a gente tente mostrar ao poder público que a gente precisa de condições, dar condição, sobretudo, como eu falei, a esses pequenos produtores a se manterem na atividade. Então, em relação a quando você iniciou para agora, você acha que os pequenos produtores estão sendo mais ouvidos, né, com essas políticas? Tem chegado muito mais coisas, né, para os pequenos produtores. A gente tem alguns trabalhos muito bem sucedidos, a gente tem muitos cases de sucesso de pequenos produtores, né, no estado de Alagoas, sobretudo, de muita coisa que tem sido feita. Precisa fazer muito? Precisa. Mas a gente tem, por exemplo, se você pegar... E Alagoas sempre foi um estado privilegiado, né? Se você pegar lá na década de 70, você tinha um equipamento ali em Batalha, que era uma central de inseminação, naquela época, já difundindo o que era inseminação artificial. Isso deu um ganho, não é à toa que Alagoas vem se mantendo aí entre o quarto, quinto, terceiro, mas quarto. É o quarto estado que tem uma melhor média de produtividade do país. É fruto desses trabalhos que aconteceram lá atrás, né? Que você vai, além de realizar o trabalho, você vai deixando uma cultura nesses produtores. Então, você tinha essa central de inseminação, então você teve esse avanço, você hoje tem a possibilidade, através de alguns programas, algumas prefeituras que desenvolvem alguns trabalhos de apoio ao pequeno produtor de melhoramento genético. O próprio Sebrae tem um trabalho de muito apoio a esses pequenos produtores, levando tecnologia, né? Sobretudo a questão da fertilização in vitro, que dá assim, você ganha em tempo, ganha em velocidade de melhoramento genético, porque naquela geração já está pronto ali, então você pode usar qualquer animal como receptora, né? Então você tem um ganho genético muito alto e muito rápido. Então você tem esses programas que têm apoiado. Então esses programas têm aumentado a produção do Estado, a produtividade, programas de assistência técnica que são importantes demais, né? O próprio Sebrae também trabalha isso, a Emater, a Federação da Agricultura através do Senar. Você tem uma ideia hoje que o Senar é nosso parceiro lá com o Sebrae. Só o Senar, ele hoje atende cerca de 900 a 1.000 produtores de leite no estado de Alagoas com assistência técnica. Isso é muito importante, porque são totalmente gratuita para esses pequenos produtores. Isso é muito importante para que a gente vá aplicando essas tecnologias, vá melhorando, mas ainda tem que fazer muito mais, né? Não é só essa questão de levar a pesquisa, de levar a assistência técnica, mas tem as questões, por exemplo, como eu falei, de investimentos que não são baratos. A gente tem que trabalhar para criar mecanismos de facilitar esse crédito para o pequeno produtor. Tem algumas linhas, alguns bancos que trabalham isso, mas a gente precisa cada vez mais diminuir a burocracia, diminuir as exigências, aumentar talvez prazos de financiamento, né, para que prazos e juros compatíveis com a atividade. Então tem muita coisa ainda a fazer, né? Mas que a gente evoluiu muito nos últimos anos, evoluiu, sem dúvida. Entendi, Domício. Mas hoje, para um jovem que está iniciando, qual seria o conselho do Domício? O que é que ele deveria fazer para começar a criar leite hoje? Eu acho não cometer os erros que você cometeu no início. A primeira coisa é procurar uma assistência técnica, né?
Se ele não é técnico, se ele não está na atividade, ele precisa procurar um técnico para conversar sobre a atividade. É fundamental procurar essa assistência técnica para montar um bom planejamento, montar um projeto, um estudo de viabilidade, mostrar a ele que não é fácil, não é... Às vezes, se até quem está entrando na atividade e outros que não se envolvem muito na atividade, acha que tem até aquela frasezinha, né? Vaca não dá leite, tem que tirar. Então, o cara acha que se tem 10 vacas, se ela produz 20 litros de leite, eu vou ter 200 litros de leite, multiplica 200 litros de leite pelo valor do litro e diz, rapaz, com uma semana eu estou milionário. Né? Porque ele não entende da atividade. Ele está fora da atividade, ele não entende a atividade. Não é só isso, e tem vários fatores aí, como a gente já falou, alguns deles aqui, que interferem no resultado da atividade. Mas primeiro, procurar uma assistência técnica. Segundo, que eu acho que além da assistência técnica, tem uma consultoria que é muito barato, que é a consultoria do carro e da gasolina. Que ele entra no carro e vai visitar. E aí é uma característica da atividade, seja do leite, da pecuária, da agricultura, que é uma atividade muito aberta. Ninguém tem segredo. Você vai em qualquer propriedade, o produtor tem prazer em mostrar a sua propriedade. Ele mostra todos os sistemas produtivos, ele mostra suas pastagens, ele mostra o que está dando certo, ele mostra o que está dando errado, vê tudo. Então, esse jovem ele tem que buscar assistência técnica, mas que ele tem que andar. Vai ver o que é que ele quer. Eu sou um produtor que eu quero ter 10 vacas. Onde é que tem produtores que estão dando certo com 10 vacas? Eu vou caminhar, vou ver, eu quero montar um projeto maior. Aonde tem esses projetos? Essa semana mesmo eu recebi uma ligação de tinha muitos anos que eu não... Você tem uma ideia, eu tenho mais de 30 anos de formado. Ele estudou comigo agronomia. Hoje ele está entre o Maranhão e Piauí. Tem uma atividade de grãos. Ele disse, eu estou querendo agora... E ele foi me pedir um conselho. Então, vou entrar na atividade do leite e queria lhe ouvir. E a gente falando muito rápido, eu digo, a primeira coisa, você quer produzir leite, você tem quem capte leite aí na sua região, é a primeira coisa. Você vai produzir, tem quem alguém está lá para comprar. Senão você vai produzir, se o camarada não tiver quem compre, você está... No estado de Alagoas é diferente. Eu digo muito que o estado de Alagoas a gente tem uma oportunidade muito grande, que se a gente dobrar a produção, a gente tem quem compre. Se a gente triplicar a produção, a gente tem comprador. Se quadruplicar a produção, eu acho que a gente tem indústria para captar esse leite. Né? Claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas você tem condição. Mas ele falava isso e eu dizia, olha, então, primeira coisa, não, ele tem aqui, estou a tantos quilômetros, o mercado é bom, o preço é melhor do que o de vocês. Aí eu digo, segunda coisa, vai aí, ele me pediu algumas propriedades de referência na região, eu digo, vai aí, eu dei nome de 2 ou 3 amigos do Piauí, do Maranhão, eu digo, vai no Ceará, tem alguns projetos, eu quero montar um leite a pasto, com pasto irrigado, eu tenho muita água, eu digo, vai no Ceará, que tem alguns projetos muito interessantes nisso daí, você pode conversar, passei o nome dos colegas, quer dizer, nisso daí a chance de errar é bem menor. Então você tem uma assistência técnica e você vai ver alguns projetos já rodando para ver se é realmente aquilo que você quer. Entendi. É muito isso, né? Você tenta conhecer outros projetos para tentar minimizar o erro, mas para você aprender ainda a gente erra e a gente tem que Mas só aprende fazendo, né? Pois é por aí. Mas, Domício, vamos lá. Você está para terminar o mandato agora da Associação de Girolando, como você mesmo disse, vai ter mais tempo para as outras atividades, mas hoje qual é o sonho do Domício? Né? Qual é o principal sonho do Domício depois que entregar esse cargo, né, para a pecuária, né? Olha, primeiro... O Domício é me aquietar mais, ter mais tempo para mim mesmo, né? Eu acho que esse é o meu grande objetivo hoje, né? Eu tive agora em fevereiro um probleminha de saúde que me fez refletir muito, sabe, Gilberto, do que realmente vale a pena, do que realmente você tem que demandar mais esforços, do que mais tempo.
Eu acho que é isso. E ver, assim, o grande sonho, falei há pouco, era a gente conseguir colocar políticas públicas para pequenos produtores para que se mantenham na atividade, né, com dignidade, que criem seus filhos ou que sejam atrativos para os filhos não deixarem a atividade, né, que eles voltem para trabalhar nos seus negócios. Esse talvez seja o meu grande sonho, né, para que a gente consiga dar a esses pequenos produtores essa condição de continuar na atividade, né? Então, é isso, de trabalhar, de continuar esse trabalho na associação, continuar ligado a Girolando. Eu não vou, já disse aos meus companheiros de diretoria que permanecerão, ao futuro presidente, que eu vou continuar à disposição da Girolando, fomentando, mostrando a viabilidade, não é? E a nível de Alagoas é isso, é tentar, e que mais eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande, né? A gente tem um governador hoje que é do setor, que é produtor de leite. Você tem alguns investimentos no estado importantes para assim, que facilitam a vida do produtor, o investimento que se faz em estradas. Nós temos aqui um investimento que é o Canal do Sertão, um outro sonho, assim, ver essa região sendo bem produtiva, com viabilidade. Acredito que a nossa vocação para o Canal do Sertão vai ter algumas questões localizadas de fruticultura, mas a grande vocação vai ser de produzir alimentos para transformar em proteína animal, seja na questão de pecuária de leite, pecuária de corte, que começa a dar sinais lá de alguns projetos de confinamento, de intensificação, a questão da ovino-caprinocultura. Então, é isso, de trabalhar para que a gente tente deixar um estado cada vez mais desenvolvido nesse segmento, entendeu? Então, nesse segmento do produtor. Acho que é isso que mais me encanta, mas o meu grande sonho mesmo é ter mais um pouco de tempo para a família e para mim. Maravilha, Domício. Domício, eu só tenho a agradecer novamente a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho da sua história e um pouquinho do Girolando, né? Mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, tá? Eu que agradeço, Gilberto, mais uma vez, né? O seu Porteira Cast, muito bacana a iniciativa, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter iniciativas como essa, né? De conversar sobre o que é o agro, mostrar a importância que tem, independente do tamanho. A gente fala do pequeno, da agricultura familiar, tudo isso é agro, né? Tudo isso é importante para... E cada vez, principalmente nesse momento, agora a gente está vivendo um momento de muita turbulência, mas a importância que o agronegócio, e volto a dizer, quando eu falo agronegócio, estou falando, e a gente aqui é sobretudo feito de pequenos produtores, do que a gente tem visto, que tem dado retorno para esse país. A gente precisa cada vez mais de iniciativas como essas, para a gente aprender a comunicar com esse público que não é do setor, né? É muito fácil a gente falar do agro para quem é do agro, porque a gente está falando a mesma linguagem, a gente se entende, mas a gente precisa cada vez mais falar com esse público externo, né? Que às vezes crucifica, às vezes fala muita bobagem, né? Do que é o agro é isso, o agro é aquilo, maus tratos, enfim, falam muita bobagem porque não conhecem a atividade, né? Não conhecem esses desafios do produtor rural. Um produtor rural que não tem sábado, não tem domingo, não tem dia, não tem noite, né?
ele quando está na atividade, quantas e quantas vezes você está numa propriedade que está fazendo um plantio que você tem que virar à noite plantando, ou que está numa colheita que você tem que passar sábado, domingo, chuva, sol, colhendo, senão você perde aquela plantação, uma atividade de pecuária, quantas vezes os produtores, né, sobretudo a pecuária de leite, que exige até mais, porque as vacas ainda não ensinaram ela da leite de segunda a sexta, na sexta parar e voltar na segunda novamente. Então, todos os dias, 2 vezes por dia, às vezes 3 vezes por dia. Então, a gente precisa cada vez mais, então parabenizá-lo, agradecer pelo convite, estamos à disposição para conversar e para a gente comunicar, né, a importância que a gente tem, a importância que tem para o Brasil, né, para o estado de Alagoas. Nós somos um estado que tem uma vocação de agrícola e pecuária muito forte, né? É uma vocação que um estado que, quando ele realmente ele focar nessas potencialidades, quando você integrar essa potencialidade que o agro tem com o turismo, né? Isso a gente vai, os pequenos negócios, as pequenas agroindústrias, a gente vai dar um salto muito grande no nosso estado. Então, é isso, né? Parabéns mais uma vez, estamos à disposição para conversar sobre qualquer tema. É um tema que realmente me encanta muito, esse do agro, de falar para produtores. Estamos juntos, né? Que você continue nessa sua missão também, né? Como produtor, né? Como médico, também você está quase no mesmo caminho. Quantas atividades você tem, né? De comunicador, né? Então, que você continue nessas atividades, porque você pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, mas sobretudo de muitos produtores, né, que nos escutam, que conversam com vocês, para que a gente construa um estado cada vez melhor. Eu tenho uma frase que eu repito muito, sobretudo lá no Sebrae, quando a gente está trabalhando para os pequenos negócios, para os pequenos produtores. No fundo, a gente trabalha para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? Quando você fala em trabalhar para melhorar o agro, melhorar a produção, você está melhorando a vida daquela família, das pessoas que estão ali no entorno, das pessoas que elas conseguem empregar. Então, se todos nós tivermos essa missão de estarmos focados em trabalhar para melhorar a vida das pessoas, a gente vai ter cada vez um estado melhor, um município melhor, um país melhor para a gente viver, para os nossos filhos e para as nossas futuras gerações. É isso mesmo, Domício. Eu acredito nessa missão mesmo. A ideia do podcast é essa, né? Fomentar o agro, né? Porque é uma paixão de quem está aqui participando com a gente, e de estimular pessoas a conhecer melhor o agro, né? E é basicamente isso aí que você falou. Mas aí eu convido a todos os telespectadores a seguir o PorteiraCast, porque vem muita história boa ainda por aí. Isso aí. Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau. Muito bom. Parabéns. Obrigado.